Fala aí, galera, eu sou o T, mais uma vez diretamente de Belém, dessa vez com nosso herói aqui, Igor Rodrigues. Cara a cara, frente a frente com o homem, foi segundo colocado no DCL aqui, jogando com seu deck de Handtrap Turbo, let's go. Mostra pra gente o profile aí, mano. Tá, antes eu gostaria de fazer uns agradecimentos e tal com meus amigos. Fazer logo agora, porque senão o pessoal não vê até o final do vídeo, foda-se. Justo. Eu quero fazer especialmente pro Rubinho, o pessoal conhece ele como Carlinho de Bala. O grande, o herói. Eu conheço ele como cuzão, mas o cara é... Babaca. Mas o cara é meu amigo e gosto pra caralho dele. E do otário, do Raposo também. Mas corta essa porra aí, senão... Ele deve estar meio puto que ele foi descodificado, mas eu acho que ele ia chegar longe. Com certeza. Bom, eu também queria fazer um agradecimento pro meu professor, o PRJ. Façam o coach com ele, vale a pena cada centavo, ele é muito compreensível, ele me ajudou a melhorar muito no decorrer dos anos. E um abração aí pessoal da Game Stadium, pessoal gente boa. Pessoal, gente boa, justo. Um pouco falso, mas... Isso aí. Importante falar o jogador... E pro Renato que treinou muito comigo, amigo, a matchup de Tiara e Sprite. Amassão isso aí, ó. Amassão isso aí, amassão. É o jogador indie. Não sei se isso foi muito bom, porque ele aprendeu a jogar contra Sprite e me fudi pra ele, então por isso que eu não quero agradecer. Olha aí. Bom, vamos pro deck. Vamos lá. Começar com a engine, né? O pessoal que fica colocando a decklist por lista de monstros, spell, trap, isso tá errado, tá? Parem de fazer isso, pelo amor de Deus. Tu coloca engine, depois tu coloca tech card. E depois tu coloca cartas que compram duas funções, se tu precisar. Senão fica uma merda. E se for no DB tem que ter 3 assim um do lado da outra pra não ficar quebrado, 2 e uma no começo, porque isso aí realmente dá toque. Eu vou botar o deck como tá no DB lá. Exatamente, pronto, aí, perfeito. Cartas de consistência, engine. E os beaver aqui. Eita luz, desgraçado. Angler. São 2? 2, né? 2 Angler. Carrot e Red, ok. Precisa e os piores starters, digamos assim. Precisa do terceiro swap, muita gente acha que não. O Paulo tem razão, precisa, porque quando tu faz o teu combo, geralmente tu termina com Carrot, Toad. Se tu não tiver o corpo do terceiro swap, tu não tem um corpo a mais para te banir com as matches que tu adicionou, ou para te tributar com o Carrot e o Red. Esse corpo a mais faz diferença. O pessoal fica com medo de tomar Super Pod, mas isso daí não faz sentido, cara, porque tu tá contra o deck que usa Super Pod, é um deck que já consegue fundir com as coisas que tu tem na mesa, e é muito pior tu tomar uma Super Pod fundindo, por exemplo, uma Merg com teu sapo indo pra criticalos, do que tu tomar uma Super Pod que o cara gasta 2 cartas pra tirar a porra no swap que não faz porra nenhuma, e um Toad que vai flutuar, vai voltar com Elf, e vai pisar a porra de um Garura que não faz quase nada. Então, tipo assim, tomar essa Super Pod é bem melhor desse jeito. Não faz sentido o pessoal ficar jogando volta da Super Pod desse jeito. Pix aquelas porra? Nada. Não, sem Pix. Eu gosto do Pix. Eu queria ter ele no deck, mas acho que não. O brickzinho aqui do deck, as mechas. E agora a parte da não engine. Cara, não tem muito segredo aqui. PRJ 2.0. Amante das todos os tracks. Essas daqui são bem óbvias, eu acho que devia ter em toda a lista dos Price. A partir daqui vira a questão de metacall. Eu fico Meister, Bad e Ogre. Assim, eu tenho muito medo de Tiara. E assim, eu até queria usar 2 Decro no lugar dessa Ogre, mas eu já explico ela. O Meister, ele é pro Tiara principalmente. Eu podia usar Bishop, mas aqui tem muito deck estranho. E o Meister, assim, eu já gosto da carta. Ela pega, e ao mesmo tempo ela pega o Tri Brigade, pega o Virtual Ward
e pego o Sprint de Milan do Engler, pego o Engler, né? Do Sprite, então só aí já são 3 matchups muito interessantes pra ele e eu só queria uma desculpa pra usar ele, mano. Essa daí é a desculpa perfeita, porque essa carta é muito boa contra o Tiara, geralmente quando eu venço o jogo tem a ver com o Mestre. Esses exemplos de deck que você deu são decks que você sabe que a galera daqui tem, por exemplo, né? Sim. Entendi. Definitivamente fritei todos eles, quase. Quer dizer, menos o Virtual World, mas eu enfrento toda hora a porra do Virtual World aqui, infelizmente. Justo. Mandar o Rotella comprar outro deck, foda. Tá foda. A Belly, ela pega o Virtual World, ela é decente contra o Sprite e contra o Tiara eu gosto bastante dela. O fato dela não ser um Dark pra renascer com a Dark, né? Com a Rita preta, isso. É bem relevante. Eu sei que o Mestre é Dark também, mas o Mestre é tão bom que mesmo assim eu acho que vale a pena usar ele. E assim, basicamente é isso. Eu tinha bastante medo do Virtual World também, então mais uma desculpa para usar a Belly num cenário que tem Tiara, ficou melhor ainda. Ele também pega o Ignister, que é um deck chato que tem aqui, pega o Marine, se é legal até. Então eu gosto da Belly e ainda tinha os Desper, Invoker da vida, o pessoal aqui é doente. É justificativo. A última carta é Ogre, eu poderia ir com Crow aí, só que a Mirror de Sprite Hand Trap é uma Mirror meio ruim. Tipo assim, tem uns detalhezinhos, mas a partir do momento que os dois jogadores são de um nível ok pra cima, vira uma Mirror ruim, porque vira muito na questão de adivinhação de Hand Trap. Por ela ser uma Mirror ruim, eu queria ter uma carta que me fizesse ganhar o Game 1 com muito mais certeza. Se fosse o Crow aí, por exemplo, mano, às vezes não adianta porra nenhuma, tu toma o full combo lá do Sprite, se fode. Então eu fui pra Ogre. Além disso, ela pega o Flanderize, eu pensei que ia ter 2 ou 3 aqui, eu não enfrentei nenhum, mas ao mesmo tempo ela também tem uma certa utilidade contra o Altergeist, que eu não sabia que era um deck até aqui. Mas assim, o principal foi a Mirror de Sprite. É bem zoada, eu já tava com muito hate pra deck de Grave, então eu escolhi pela Ogre. Agora, side ou extra agora? Vai na tua. Bora pro side então. Mais Hand Trap, foda-se. Cara, é o seguinte, vou logo explicando. É o seguinte, eu queria ter carta pra ir first, mas tem muito deck diferente aqui. É foda. E assim, boa parte dos jogos que eu tenho um monte de hand trap indo first, eu acabo levando do mesmo jeito. Justo. Então, assim, eu queria ter umas traps, tipo uma Soul Drain da vida pra dar no Renato, mas infelizmente não dava não. Tá aqui a melhor carta do side. Gama, sei lá, não tem o que falar, mano. Ele entra contra quase todos os decks. Eu não coloco ele contra o Tiara, porque ele tem umas coisinhas meio ruinzinhas contra o Tiara, mas assim, ele é usável. Dava pra colocar ele contra o Tiara, só que o Tiara daqui joga meio bem. Joga bastante bem. Joga meio bem fora, cara. Então assim, eu não sou tão entendedor assim do Tiara porque eu nunca joguei com o deck, mas eu vejo quando o cara não faz merda. Então me preocupava muito o Renato do Tiara, então eu queria ter cartas melhores do que o Gama, então ele acabava não entrando e eu coloquei outras coisas. Justo. Tá, só que o Shifter ele é uma carta interessante no Sprite porque muita gente fica meio... Tipo assim, é óbvio que tu vai usar Shifter porque tu usa Sprite. Isso aí é idiotice até falar. Mas o pessoal geralmente coloca algum plano quando eles dão Shifter no cara. Tipo, eles colocam aquela spell pra dar o TK no cara depois de dar um Shifter, ou tem a Double Cross pra ter o que fazer depois de dar o Shifter. Então... Mas a grande verdade é que quando tu tá com uma lista como essa, tu não precisa desse tipo de coisa. Não vale a pena o brick de dar o TK. Porque assim, o Shifter ele é uma hand trap que tu vai dar no cara, tu vai esperar, boa parte das vezes. Tu vai dar no cara pra fazer o que ele tá na mesa ficar comitado. É basicamente uma hand trap que vai fazer ele passar o turno e o que ele tem na mesa não vai flutuar. Então uma hand trap que vai trocar com pelo menos uma carta que não vai flutuar e o turno inteiro do cara. E só isso já quer dizer que tu já popou mais hand traps e tu pode jogar pra cima dele. Se tu fizer só gigante que o Nibimaru com às vezes um Dijin do lado tá tranquilo, às vezes tem um outro starter. Então, esse é o plano aqui. Não tem nada de Double Cross, não tem nada de sei lá, aquela que dá 1400 lá, a Gamma Burst. Eu até gosto da Gamma Burst, mas não tem espaço, infelizmente. A arte dela é bonita.
Isso aqui era a carta que ela entrava contra muitos decks de Grave, né? Principalmente o Tiara. Quando eu ia First contra o Tiara, eu só tirava as 2 Ogre e colocava os 2 Crow, porque o meu deck já era bem focado no Tiara, porque a matchup é meio tensa. Tanto que eu perdi pra essa porra. Então... Além disso, o Crow ele pegava o Ignister, eu tava com um pouco de medo do Raposa, porque o meu deck indo First contra o Ignister tava meio zoado. Ele pega ok até o Ignister, ele também pega uns outros decks, tipo o Tri-Brigade de pássaro lá. Tem uns spots em que o Crow é bem bom, eu gostava de colocar ele. 2 Nibiros, queria ter o terceiro assim na lista, mas sinceramente não sei bem o que sairia. Só Hand Trap. uma Ghost Ogre, a terceira Ogre basicamente para Mirror de Sprite. Esse Nibiru ele era meio importante, porque na Mirror de Sprite eu tava um pouco zoado, assim, eu tinha que deixar mais bad, meio escrota. E quando eu ia First é muito zoado, porque assim, quando tu vai First, tudo que tem medo de tomar na Mirror é o Zeus. E assim, se tu tiver uma bad Crow indo segundo contra o Sprite, até ok, tu consegue dar nos spots pra fazer ele passar essa interação e tal, como eu fiz do Elf. Mas quando tu vai primeiro, não. Quando tu vai primeiro é zoado. Ele não vai tentar renascer bicho do Grave. Se ele tentar é porque o jogo já tá ganho. Então tu vai acabar tomando os Zeus. Então precisava ter esse Nibiru. Eu gostaria de ter o terceiro, porque pelo que eu me lembro, quando eu ia primeiro contra o Sprite ficavam ou um Crow, uma Bag. Mas só um também. Então eu precisava cobrir as outras coisas. E agora é só sair contra Back Row. Eu vi que não ia ter tanto assim. E sinceramente eu vou falar o que o Paulo sempre fala, leva no braço essa porra. Quando tu pegar um deck de back row. Mas não é só back row em si, né? Só isso aqui. Simples assim. E aí jogava. Mano, não precisa de trap pra ir first num cenário em que tem tanto deck diferente. Tu vai acabar. Quando for first, tu tiver hand trap e tu der ela no lugar certo, mesmo que o cara quebre tua board, tu vai adicionar follow. E se tu tiver hand trap, tu vai conseguir lidar bem com a situação. Eu gostaria de ter trap para first, gostaria. Mas eu precisava cobrir as matchups. Tinha muito deck diferente. O pessoal aqui é foda. Os caras são foda. Contra deck de trap, tu precisa... Assim, podia ser outro Storm aqui no lugar dessa pena, mas eu... Sei lá. Estiloso, assim. Eu fiquei com um pouco de medo, sinceramente. de tipo assim, precisar ter um negócio contra deck de trap quando eu fosse first, o Storm bem morto, né? Então, a Smashers, a segunda Smashers acontece muito contra deck de trap. A terceira já nem tanto. A terceira, todas as vezes que eu usei a terceira Smashers, ela só apareceu porque eu já abri com uma na mão. Mas a segunda acontece bastante contra deck de trap. Só fui com essas 3 porque os decks de trap que tinham aqui eram um ou outro. A maioria não jogava bem. É muito preocupante quando o deck de trap joga bem. E jogar bem com o deck de trap é muito sobre side in, side out, né? Então, bom, basicamente é isso. Esse é o meu deck, é hand trap tudo. Continuando, vocês não estão vendo, mas com a magia da edição. Mentira, eu não vou nem editar. Foda-se, vai. A gente vai pro extra deck agora. Cara, o extra deck é bem simples. Vou no óbvio, né? O terceiro elfo muita gente usava, né? Hoje em dia eu acho que já pararam de usar o terceiro elfo. Mas o terceiro elfo tem muito a ver com o jogo e para um grind estranho que acontece porque tu não usa hand trap suficiente. Quando tu usa hand trap suficiente, o jogo acaba rápido. Geralmente ou tu atropela o cara ou o cara te atropela. Não sei que tem Tiara, até que tem umas coisas que acontecem lá na match e tal, grina um pouco. Bom, e por isso eu não usava o terceiro elfo. Igor, tu tem o terceiro elfo? Não. Não tenho terceiro elfo. É uma boa justificativa também. Mas se eu sentisse que eu precisava comprar, eu teria comprado. Eu não senti que eu precisava comprar porque eu sempre opto pelos decks com hand trap. É foda, porque parece que eu colo as coisas do Paulo, mas a verdade é que eu sempre gostei de deck de hand trap e... é foda. Sou suspeito pra falar. O sprint, né? Não tem o que falar do sprint, é insano. Justo, carta idiota. Dark. Bom, Famosa também não Rita precisa Preta. falar nada demais. Fênix. Fênix é... Cara,
muita gente joga sem a Fênix, eu sinceramente não entendo, porque tem muita situação em O que deck de Tio Demente tá doido. cara, tem muita situação em que essa Fênix faz diferença, cara. Tipo assim, eu uso ela toda hora. Não sei como o pessoal consegue jogar. Tem muitas vezes que tu tem que forçar a carta que tá setada antes de tentar fazer tua jogada, porque senão o cara fica segurando a porra de uma Impermanence lá com o Nibiru na mão, tu não consegue jogar em volta, aí tu toma a porra do Impermanence com o Nibiru, se tu forçar a Impermanence no início, depois tu pisa no gate do Nibiru, tu só joga solto, o cara toma no cu. Basicamente é isso. O Cerberus, o Cerberus Ih, rapaz. Cerberus aí é porra do alt pra Bagusca e tipo assim, o Codebreaker é melhor porque ele pega o Bagusca que tá na Extra Monster Zone, sim, mas quando eu testei com o Renato não apareceu muito esse Bagusca, então eu imaginei que ele não faria o Bagusca na Extra Monster Zone. Tô falando aqui, vou ter que usar a porra do Codebreaker agora, porque eu tô falando aqui na frente dele. Eu não sei nem que porra de Codebreaker é esse. Ele faz a mesma coisa que o Cerberus, só que na Extra Monster Zone. Não, ele é um Link 2, só que ele tem 2.300 de ataque, então ele bate no Bagusca. Ah, saquei. Achei que ele negava, matava, sei lá. Acontece muito contra o Tiara, de tipo assim, tu dá um monte de hand trap nele e fazer a porra no Bagusca lá. Então, tu precisa do Cerberus ou do Codebreaker pra esses jogos. Tá, os dois gigantes, tem segredo. Toad, Dijin. Tem gente que joga sem a porra do Dijin, eu não entendo, porque tem muito combo que tu te protege do Nibiru justamente fazendo a porra do Dijin. E tu... Cara, eu ninguém chama, sei lá, não tem o que falar, eu gosto muito de Dijin. As rotas que envolvem o Dijin são muito mais seguras. Elas são um pouquinho fracas para Impermanence, geralmente, mas aí tu olha quem é teu oponente, o deck do cara, se ele tende a usar a porra da Impermanence, se tu tomou Impermanence em outro game e tal, e ele faz a decisão. Agora as coisas de toolbox, né, basicamente. Esses dois aqui Nibimaru, não precisa falar porra nenhuma, o Cat Shark é pra dar TK. E quando o Cat Shark não for o suficiente pra dar TK, tu usa esse bicho aqui. É insano. Essa carta é boa pra caralho. Se vocês têm Sprite, compre essa carta. O Centauro eu acho que não precisa mais usar, porque o Mosquito ele faz a mesma função do Centauro. Não a de dar bounce, mas a de bater no bicho só pra virar os Zeus, porque ele não morre em batalha. Quando tu ataca, tu não toma dano. É Lady Lusk. E ele é insano pra dar TK também, cara. Ele é muito forte. Se vocês jogam de Sprite e não sabem disso, pesquisem. Eu nunca vi essa carta na minha vida, cara. Essa carta vale muito a pena. Pelo amor de Deus. Ela lançou recentemente. Ah, tá. Na box do Crystal Beast. Ah, saquei. Veio na box do Crystal. Então, as últimas duas, óbvio. Downerd. Simples assim. É isso, não tem segredo. Eu sempre fico muito puto nas formas diferentes que a gente precisa falar o nome das cartas. Por exemplo, eu chamo desse cara de Soul Sweeper. Não sei porquê. Ah, não. Quando o vagabundo Isso fala. tá errado, isso tá errado. Eu não sei nem falar isso. Onibimaru. Porra, vai tomar no cu. Onibimaru, mano. Onibimaru. Não, Soul Sweeper. Tá aí o deck do nosso herói. Fã de Hand Traps. Vai mandar salve aí? Já foi, né? É verdade. Já foi, todos Foi no começo, tô no começo do vídeo. Volta pra esse momento aqui do vídeo, ó. Não sei se dá pra fazer. Mas enfim, foda-se. É isso aí, valeu, falou. Até mais. Valeu, falou.